Salve, salve, galera anisiana. Hoje o Observatório das Humanas tem assim, a honra de receber Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae. E assim, eu me atrevo a chamar de um homem cop. Tão comprometido que é, a gente segue você nas redes sociais ali. E a gente tem essa perspectiva, que foi a mesma perspectiva que a gente teve aqui. Assim que anunciou a COP em Belém, nós aqui da escola também começamos a vislumbrar muita coisa, né? De que aqui seria o eixo central, que a gente está perto das águas, tá? O bairro é bem localizado. A gente começou a ver a possibilidade da escola virar referência e não deu outra. A gente já recebeu a informação de que a escola será ponto da COP, dormitório para a COP no período, tá? E aí a gente começou as discussões, né? Qual a COP que queremos? Foi a primeira grande pauta que a gente colocou aqui na escola, né? O que a gente quer mostrar? Qual a Amazônia que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar uma Amazônia real, uma Amazônia maquiada. E tudo isso é o que vai conduzir a nossa conversa nesse momento aqui, né? A gente foi visitar outras COPs para entender, né? A gente entende que essa COP agora é um fechamento de ciclo, né? Ela completa a sua 30ª edição quando vem a Belém. Então a gente entende ela como um marco temporal, que vai ser a referência para os próximos 10 anos. Então a partir disso a gente quer saber qual a COP que a gente quer, qual o legado que ela vai deixar para a gente, né? A gente já teve aí experiências um tanto quanto desfavoráveis, né? Olimpíadas, Copa no Brasil, e aí muita gente viajou e na verdade o legado ficou pouco. Acho que a gente tem muito a aprender com essa COP, que esse legado ele precisa ser um legado real, e é isso que a gente entende nesse momento, tá? E aí a gente queria saber um pouco mais como é que está essa COP, como é que vem, tá? A partir das últimas edições. Dubai foi um momento diferente, né? Com algumas situações, o pessoal questionava muito a questão da distância, né? E preços. Então, tudo isso já são situações que a gente já vai alencando aí. A próxima que vem, provavelmente eu acho que tu vai, que é a Azerbaijão, né? Então, a gente quer saber aí o que o Sebrae tem e como é que a gente vai conduzir esse processo. Muito bem, muita pergunta, mas uma pergunta. Me deixou até nervoso. Relaxa. Estou brincando. Primeiro, professor Cláudio, muito obrigado ao senhor. Obrigado ao professor Pedro, professor Paulo. Estou entre dois apóstolos aqui. Só o Cláudio que não veio da Bíblia, mas deve ter um Cláudio por lá. Permitido. Muito bem, mas para a gente é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra mesmo porque, primeiro, por sermos vizinhos físicos do Sebrae, isso nos honra bastante, ter uma escola com tão grande envergadura e importância para o Estado e para a comunidade, por ser uma escola tecnológica e que, além de formar os seus mais de 500 alunos, se eu não me engano, anualmente, para colocar no mercado de trabalho com o terceiro ano, com o segundo grau completo, segundo grau não, segundo grau da minha época, mas o ensino médio agora, o ensino, isso me entrega, né? O ensino médio, muito mais do que simplesmente colocar no ensino médio preparados para o terceiro grau, o nível superior, a gente entrega já com um direcionamento profissional, o que é muito bom. Então, eu cumprimento vocês e atrás das câmeras cumprimento 2 alunos que estão conosco, são alunos da escola e que já estão fazendo, uma de administração, outra de marketing, fazem os seus estudos normais, e já os cumprimento também, em nome deles, cumprimento todos os alunos, que isso mostra o engajamento de vocês dentro do processo. E antes de começarmos essa gravação, vocês falavam sobre a importância de algo como um observatório que vocês criaram exatamente para discussão, não simplesmente filosófica, mas para olhar o futuro e ver de que forma a gente consegue transformar a sociedade. Então isso nos honra muito. Saibam que é muito mais honroso para quem senta aqui falar com vocês do que o contrário. A honra não é de vocês receberem quem está aqui, muito menos eu que sou um simples soldado da sociedade, e não falo isso da boca para fora porque gosto de ser soldado mesmo. E eu tenho a honra de ter uma pessoa que me ensina a ser soldado,
vocês conhecem muito bem, que é a professora Luísa, diretora dessa escola, que é minha mãe. Eu tenho muito orgulho dela. Muito orgulho dela por esse jeito, às vezes até maluquinho dela, mas que é um jeito de agregar, de resolver as coisas, e acabo aprendendo bastante com a minha mãe sobre esse assunto, e deixo já o meu respeito, abraço e peço as suas bênçãos, como sempre falo pessoalmente. Mas a COP ela veio para mudar o patamar da vida das pessoas da Amazônia, do Brasil, e claro, nós que moramos no Pará e em Belém, isso irá mudar. Irá mudar sim, de qualquer jeito. O nível de mudança, se vai mudar muito mais ou um pouco menos, vai depender de cada um de nós que estamos nessa sala, cada um de nós que está por trás das câmeras trabalhando, e principalmente as milhões de pessoas que espero que nos vejam falando sobre COP. Não simplesmente por estarmos falando de COP, mas fazermos com que esse assunto chegue na veia e as pessoas entendam a importância e o tamanho disso. Você falou um pouco sobre uma escola de referência, já falei sobre isso, e essa escola sim será uma das 10 escolas inicialmente pensadas, possivelmente depois que concluirmos o nosso projeto que está finalizando para a apresentação junto ao governo do estado do que a gente vai fazer, outras escolas possam vir nesse carreto para ajudar dentro desse processo de recebermos pessoas. Mas eu já junto a importância da escola de simplesmente receberem pessoas, que é o que vai acontecer. Nós já temos inclusive uma planta, tivemos uma reunião na quinta e na sexta-feira com um arquiteto que foi uma empresa de arquitetura que nós contratamos, ele já apresentou um esboço. Então, muito mais do que ser um local em que nós hospedaremos pessoas com todo conforto, com toda tranquilidade, muito mais do que isso, o que eu falo para o nosso time, que nós falamos com o governo, é o legado que isso vai deixar para a escola. Transformar uma escola num dormitório, isso é simples. Só que nós queremos mais do que isso. Conversava um pouco com a diretora esses dias, com a mamãe, com o Rubens e com outros professores, que eu acho que a gente pode mudar a matriz disso tudo e deixar um legado para essa escola. Eu vejo que o grande processo da COP é o legado. Porque a discussão climática vai acontecer. E o senhor bem falou, professor Cláudio, que a discussão climática, no momento de COP30, de 10 em 10 anos, nós geralmente comemoramos com mais força os nossos aniversários. Dos nossos filhos, quando faz 10 anos, é um dia de aniversário, talvez seja o maior, depois do aniversário de um ano. Quando faz 20, a gente também completa. Quando faz 30, quando faz 50. Então, esses números com zero no final, geralmente são números mais... São referências. São números de referência. E dessa forma, uma COP acontece também, sem dúvida nenhuma, ainda mais que essa COP vai fazer 10 anos do Acordo de Paris. Então, isso é um ponto importante. Agora, eu acho que mais importante do que isso, que foi uma sorte pegarmos a 30, é que essa COP vai acontecer na Amazônia. Dentro de qualquer COP, das 28 edições que já aconteceram, e a gente está 29, que vai acontecer esse ano em Baku, que a gente vai sim fazer uma missão para estar indo comigo, vai ser a minha terceira COP. Eu falo isso com humildade, com muita honra. A gente sabe que em todas elas a Amazônia é o assunto mais discutido. Por quê? Quem fala de clima precisa falar da Amazônia. O mundo todo, de certa forma, já degradou muito as suas florestas. E hoje a maior floresta tropical, principalmente, é a nossa no planeta. Na África ainda existe algumas, na Austrália ainda existem algumas, espalhadas na Europa, muito pontual que se tem de floresta. Mas a maior é a nossa. Quando eu falo da maior, a nossa é a maior mesmo, e o mundo olha para isso. Tanto é que a marca mais valiosa do mundo é a Amazon. A Amazon e a moçada da Amazon, da empresa, se valeu disso e conseguiu registrar, enfim. Mas esse é um outro ponto. Dessa forma, essa questão climática e essa COP vai ser emblemática para tudo isso. E o que nós teremos na COP do Brasil? Nós teremos a melhor COP de todos os tempos. Comparando, por exemplo, com Dubai, comparando, por exemplo, com Sharm el-Sheikh no Egito, ou qualquer outra COP que passou, nós não teremos uma COP tecnológica, nós não teremos uma COP com prédios suntuosos como Dubai, que é uma experiência maravilhosa viver em Dubai. Não teremos Paris, que é a cidade mais visitada do mundo, uma cidade maravilhosa, mas não teremos uma COP como Paris, ou como Sharm el-Sheikh, que é um balneário dos países árabes, o melhor pico de mergulho do mundo, e tem as suas vantagens, todas essas, mas nenhuma delas tem a vantagem de ter a Amazônia, nenhuma delas, e nós teremos. Daí a importância de estarmos preparados, porque certamente a gente vê um crescimento gigante de COP a COP. O crescimento para a COP de Sharm el-Sheikh foi 30%.
de pessoas que foram. O crescimento de Sharm el Sheikh para Dubai já foi muito maior, mais de 60%. Então a gente está falando aí de 88 mil pessoas que foram para Dubai. Certamente, mais de 100 mil pessoas virão para cá. E a gente precisa estar completamente preparado. Daí, utilizar o eixo escolar e outros prédios como ocupação. E como eu falava de legado, só engatando para encaixar o que eu iniciei. O legado é transformar essa escola numa habitação no momento da COP e depois, por que não, prepararmos a escola para termos profissionais no eixo amazônico. Como, por exemplo, pessoas que trabalhem com massoterapia com óleos essenciais amazônicos, prepararmos pessoas que trabalhem em gastronomia pura da Amazônia, ou qualquer outro eixo que possa fazer com que esses alunos saiam com uma profissão direcionada à Amazônia. E é essa discussão que nós estamos tendo. Além da reforma do prédio, da adequação do prédio que nós deixaremos, nós queremos deixar, sim, conceitos estruturais na linha educacional, que é um assunto que a gente não entende, é um assunto que vocês entendem e que a gente está conversando com a diretoria da escola e com a Sectet para que isso aconteça. E aí a gente sempre pergunta, o que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer para a COP? Essa é a pergunta que o Sebrae tem feito com muita frequência. Para quê? Para que as pessoas se preparem, para oferecer para a COP o que nós temos de bom na Amazônia. Agora, mais importante do que saber o que eu tenho para oferecer, é saber que eu preciso oferecer muito bem oferecido. Nós temos na Amazônia, nós temos principalmente no Pará, aquele estigma real de sabermos receber as pessoas. Mas só que nós recebemos parentes, amigos ou pessoas que a gente acabou de conhecer e leva para casa para jantar. Isso é muito legal. Só que a gente precisa saber fazer isso de maneira profissional. Porque o estrangeiro vem, existem culturas que a gente não pode tocar, pegar, e a gente tem a cultura de abraçar aqui no Pará. Então isso tudo a gente precisa aprender. Minimamente inglês, menos de 1% dos brasileiros falam fluentemente inglês. Na verdade, menos de 0,5%. Isso não é bom. Os países, por que se desenvolveram de uma maneira muito intensa? E a China é um grande exemplo disso. Você hoje vai para a China, muitas pessoas falam inglês na China. E a gente está falando de um país bilionário no número de pessoas. E imagina, se você tem muita pessoa falando inglês, você tem a possibilidade de receber muita gente estrangeira. E dessa forma, a gente pega São Paulo, que é a cidade que mais fala inglês no Brasil, e esse percentual sobe um pouquinho, mas ainda assim é muito pequeno, é a cidade mais desenvolvida. E isso traz desenvolvimento. E a gente tem a chance. Mas dá para aprender a falar inglês tão rápido? Dá. Não precisa dizer que a gente vai conseguir em 1 ano e meio ser fluente. Mas se a gente consegue, por exemplo, trabalhar alguém da mobilidade urbana, que é um dos eixos que o Sebrae está trabalhando, taxistas, motoristas de aplicativo, barqueiro, minimamente, para falar inglês, já trazemos certamente uma experiência melhor para quem está recebendo. E dessa forma a gente começa a deixar legados das pessoas quererem voltar, mas no meio do papo a gente vai falar mais sobre isso. Isso aí desperta a confiança desse indivíduo que vem para cá, né? Algumas coisas importantes a respeito do que o senhor falou agora, principalmente para o legado da educação, que é onde a gente está agora, nesse momento. A gente está dentro de uma escola tecnológica. Nós temos aqui alguns projetos importantes que a gente vai debater sobre COP, principalmente em relação à nossa área, que é a área de humanas. A gente está aqui no Observatório das Humanas. Então, o legado para a educação, ele talvez, na minha concepção, ele talvez seja um dos mais importantes, porque a COP ela é um evento, ela é uma conferência que vai debater clima, que vai debater as questões climáticas, vai ocorrer na Amazônia. Isso é um ponto também que o senhor colocou muito importante, porque, querendo ou não, a Amazônia ela é a maior floresta tropical que existe, ela está no centro de muitos debates a respeito de clima, e ela também sustenta muitas empresas, muitos conglomerados multinacionais que atuam aqui. Mas o legado da educação, ele é muito importante na minha visão, porque o legado educacional que a COP pode deixar, ele vai influenciar na nossa perspectiva de tratar a Amazônia como membro, como cidadão que mora aqui. Porque a gente vê preocupações de ONGs que são de fora atuando aqui. A gente vê preocupação de pessoas de empresas que são do sul, do sudeste, com a Amazônia. A gente vê preocupação de vários órgãos internacionais e muitas vezes a gente não vê a preocupação nossa aqui, enquanto membros, enquanto cidadãos, enquanto políticos, enquanto
pessoas que usufruem aqui da Amazônia. Então, o legado educacional ele vai fazer com que nós mudemos a nossa perspectiva em relação à floresta. Não só em relação à COP vai ser um evento que vai proporcionar esse ápice, esse boom, a estimular o debate sobre isso, mas a nossa percepção em relação à Amazônia, por exemplo, a gente trabalha aqui com alunos que quando a gente diz que a gente mora numa cidade que está dentro da Amazônia, o aluno não tem às vezes essa perspectiva. Ele acha que Belém é Belém e a Amazônia é só quando ele passa ali da barreira da BR, que ele começa a ver a floresta. Ele não entende que o bosque, Rodrigues Alves, é a Amazônia se fazendo presente dentro da cidade. Ele não entende que o Parque do Tinga é a Amazônia se fazendo presente dentro da cidade. Então, a perspectiva principalmente do aluno em relação à Amazônia, ela precisa mudar. Ele precisa entender a importância da Amazônia para o cotidiano dele, para a cidade dele, e como ele pode usar da Amazônia. Por exemplo, foi falado aqui do empreendedorismo sustentável. Como esse aluno pode usar a Amazônia para usufruir até da sua vida profissional. Então, o legado educacional ele é importante. Por exemplo, nós vamos debater aqui com eles. Nós vamos ter o nosso Diálogos Contemporâneos, que vai completar 10 anos, e a nossa meta é debater a COP e as ODS. Nós vamos, inclusive, ver uma possibilidade de pegar por professor, por turma, cada professor ficar com uma e tal, para a gente desenvolver o trabalho. Agora, nós estamos em 2024, a COP 30, fechando um ciclo, aquele número fechado, 30, vai ser ano que vem. Então a gente está começando esse ano, e nós vamos ter esse ano e mais a metade do ano que vem para debater isso com o aluno. E a gente espera que esse legado educacional fique, principalmente na conscientização do aluno. Só pegando o gancho aqui dele, Rubens. A grande sacada é, o cara ele vem aqui para ver essa imensidão que a gente tem de rio aqui, que é tudo água potável. Ele não vem para ver Salinas, porque Salinas igual ele tem lá, Ele vem aqui para ver essa Amazônia, a Amazônia dos rios, ele vem para ver o Cumbu, ele vem para ver o Mosqueiro, ele vem para ver aqui a nossa orla aqui na frente, tá? Então, essa é a grande sacada dessa COP que a gente quer e a COP que a gente quer mostrar para ele, Assim, uma das sacadas bem interessantes que eu percebi no Sebrae é isso, é apresentar para a população, para o taxista, para o motorista de aplicativo, apresentar a cidade turisticamente para ele. Porque hoje, se eu pego um motorista aqui, ele vai detonar a cidade, ele vai dizer que está cheio de lixo, mas o turista que vem, ele não quer ver essa Belém. Ele quer conhecer a Belém das águas, ele quer conhecer essa Belém que vai encantá-lo, que vai tirar a Belém da rota sazonal e colocar ela no turismo direto. O cara lembra, quem no Brasil, ele vai lembrar de Belém como primeira opção, não só no Círio, não só nas férias, não só no período sazonal. Belém entra na rota dele turística, não é só o Terra do Chão, não é só o estado do Pará, nessa perspectiva. Então acho que uma das grandes sacadas do Sebrae dentro desse contexto foi justamente apresentar essa cidade turística para o morador local, que ele não reconhece ainda, ele não se vê. É o que o Paulo acabou de falar, Ele mora na Amazônia, mas ele não acha que a Amazônia está afastada dele. Então ele precisa fazer essa integração. E aí eu gostaria de saber como é que o Sebrae tem essa perspectiva a nível de futuro também. Deixa eu aproveitar o combo aqui para fechar. Só para aproveitar o gancho. Assim, no meio dessa história toda, Paulo e o Cláudio colocaram, nós sabemos que uma COP ela tem uma diferença em relação àquilo que nós já tivemos aqui, que foi o Fórum Social Mundial na época. Então esses 100 mil que vêm para cá, que essa é a expectativa, no meio dele você tem chefe de Estado, as comissões, ambientalistas, enfim, nós temos também ativistas sociais. Como é que o Sebrae, que está fazendo 50 anos, eu vejo que o Sebrae tem uma direção nessa questão bem regional, acho que vocês, além do Pará, abrangem outros estados nessa mesma linha. Como é que o Sebrae se prepara, por exemplo, para poder tratar com esse plural? Desde o ativista social, que ele quer não só a Belém turística do patrimônio histórico, mas ele quer também saber dos problemas sociais. Entendeu? Ele vai atrás.
como é que o SEBRAE está se preparando também para receber tanto o chefe de Estado, para capacitar esse que vai lá vender o açaí, o tacacá, que está lá no Viro Peso, que está nesses espaços gastronômicos, mas também como é que está se preparando para receber essa outra clientela, que é uma clientela, né, que vem também para ver o lado social dessa Amazônia da pobreza, essa Amazônia também do ribeirinho, certo? Muito bem. Olha, se eu não tivesse esses papéis aqui, eu estava ferrado. Mas olha, eu estou gostando muito do conteúdo, é muito bacana falar sobre tudo isso. E o professor Cláudio falou no começo sobre de me ver como uma referência da COP. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Fico muito feliz. Eu não fico envaidecido, eu fico feliz. Porque a minha tentativa é fazer com que as pessoas, cada vez como vocês, entendam, como vocês já fazem. Eu fico muito feliz porque vocês são pessoas também que estão atrás desse vetor de captar outras pessoas para estarem juntas conosco. E o senhor falou, professor Paulo, exatamente sobre o principal legado para fazer com que o conhecimento sustentável, o conhecimento da Amazônia Real, tenha a possibilidade de entrar na veia das pessoas que vivem aqui, é a educação. A educação, sem dúvida nenhuma, e aí não é um papo furado, ou um papo com a maioria de muita gente que quer se aproveitar desse tema educação e falar porque a educação é a fonte de tudo, é o começo de tudo, porque se a pessoa for educada, ela não tem problema social, não tem problema ambiental. Isso tudo é verdade, mas a maioria das pessoas utilizam isso apenas como uma palavra ao léu. Como muita empresa hoje, por exemplo, fala de sustentabilidade, mas que existe até um termo jocoso para elas, que é o greenwash. São as empresas que simplesmente, pela moda da sustentabilidade, dizem que são empresas sustentáveis. Dessa mesma forma, muitas pessoas às vezes usam a palavra ou o pitch de educação como uma coisa, só fala isso, mas não educa seu filho, não educa seu funcionário. Isso é muito ruim. E a gente precisa transformar a educação como algo realmente real para todo mundo. Para que todas as pessoas entendam que a educação é a transformadora. A educação é que transforma o que você quiser educar. E aí vem a sensação real de nós sabermos valorizar as pessoas, não só as pessoas das cidades, porque muitas vezes, quando fala de Amazônia para fora do Brasil, falam dos povos indígenas, ou seja, os povos ancestrais, os quilombolas, enfim, os ribeirinhos algumas vezes, mas um pouquinho menos, mas esquecem dos povos das cidades, por exemplo. Aqui vivem pessoas nas cidades que trazem uma carga ancestral muito grande, que infelizmente hoje são as pessoas que geram mais impacto ambiental. Então a gente precisa trabalhar a educação em todas essas vertentes. Então hoje é muito mais fácil a gente dar um tiro de canhão na cidade e a gente já dá um impacto. Por quê? A gente tem mais professores na cidade, tem mais educadores na cidade. As políticas públicas, às vezes não. No orçamento, com certeza, ele é muito mais direcionado para uma questão per capita dentro das cidades. E dessa forma, a gente precisa do engajamento realmente dos educadores nesse processo para que tudo isso aconteça. Porque tudo que eu falei, povo tradicional, povo das cidades, povos ribeirinhos, esses que moram aqui são povos amazônicos. E dessa forma, a gente precisa conscientizar o tamanho da Amazônia para que tudo isso aconteça no que a gente quer e a gente deixe um legado educacional. Um legado verdadeiramente educacional. Mas agora, a gente precisa fazer com que isso seja um amadurecimento muito rápido. Porque é como se pega uma manga verde e come com sal. A gente não quer comer manga verde com sal. Mas a gente consegue amadurecer essa manga verde botando num saco de papel e deixando ela abafada. Ela dá uma acelerada. Ou uma ata, por exemplo, que tu pega a verde do pé e faz a mesma coisa. E não tira absolutamente nada do sabor. E a gente precisa fazer isso agora. Para isso, a gente precisa de sacrifício financeiro, fazendo investimentos muito maiores que vão deixar legados físicos, mas a gente precisa de investimento também da nossa força do que a gente está fazendo agora. Por exemplo, que essa informação vai chegar lá na ponta e a gente precisa divulgar, não porque eu estou aqui, mas porque a gente está tratando esse assunto. E tudo que vocês trouxerem para falar de COP, a gente precisa fazer com que incentive pessoas a ouvirem esse podcast ou em casa, ou no carro, ou no ônibus, para que a gente consiga disseminar conteúdo e deixar realmente legado para dentro desse processo. Então a importância de vocês é muito grande, por exemplo, como nós falávamos, de vocês disseminarem para os alunos aí quase
quase 1.000 alunos, quase um pouco mais da metade de 1.000 alunos, da gente divulgar, por exemplo, realmente as ODS. Verdadeiramente as ODS, para que eles tenham o conhecimento do que é cada ODS, o que cada ODS trabalha, a possibilidade de todo mundo ter água limpa, da gente erradicar a pobreza, da gente utilizar matrizes energéticas mais importantes, da gente proteger a vida que está dentro da água, das cidades, enfim. As ODS são 17 pontos que, se a gente conseguir começar a trabalhar 1, 2, 3 na nossa vida diária, dentro de casa, dentro da escola, a gente já consegue mudar muita coisa. Depois, a gente pode trabalhar em paralelo, por exemplo, a pauta ISD, ou ASG, ou ESG, ou ISD, enfim, como queira falar, mas se a gente trabalhar a questão da sustentabilidade, da questão social, da questão de governança, da questão de meio ambiente, que é uma pauta completamente convergente da questão das ODS. Então a gente precisa estar trabalhando ODS e ESG dentro desse conceito, e você já tem uma pauta sobre isso. O senhor fala dos legados turísticos. Eu vejo que esse é o maior que a gente vai deixar, além da consciência das pessoas de trabalharem o conceito em si da sustentabilidade, mas se nós conseguirmos fazer com que as pessoas entendam a importância da Amazônia, a sustentabilidade, a pauta ESG, naturalmente a gente traz o maior transformador econômico de qualquer sociedade, que é o turismo. O turismo, não simplesmente o turismo sustentável, é turismo puro, e aí eu sempre dou o exemplo de Salvador, da Bahia. Eu dou o exemplo do Ceará, estou dando exemplos do Brasil, que foram cidades que se transformaram depois que investiram. E aí você chega em Salvador e pega um motorista de aplicativo, ou pega um táxi, pergunta aí, Salvador, vai no Pelourinho, porque o Pelourinho é isso, é muito legal o Pelourinho. Vai conhecer uma baiana, tira uma foto com a baiana, vai no ensaio do Olodum, lá é legal. O Pelourinho, a ladeira é bacana porque na cidade, porque quando o Brasil foi descoberto, vai na igreja, o cara começa a falar de uma maneira tão entusiasmada, fala, caramba, eu estou no melhor lugar do mundo. Ele vende a cidade dele como a melhor cidade do mundo. Ou quando você vai para Fortaleza, vai no Dragão do Mar conhecer um pouco da nossa cultura, vai na feirinha, vai no Mercado Central, vai no Cumbuco, desce, vai andar de buggy com emoção, sem emoção. Olha a quantidade de coisa e conhecimento de um cara simples que tem. Infelizmente, a gente tem muita sorte quando pega um táxi ou um motorista de aplicativo que fale algo bom da cidade ou que saiba falar da cidade. E a gente tem aqui pérolas maravilhosas. E quando eu falo de pérolas, eu falo de Dubai. Por exemplo, que Dubai já foi muito rica por extração das pérolas com seus povos originários, e que viveu o apogeu e a riqueza, e que depois que os japoneses aprenderam a manipular as pérolas, inclusive incentivá-las a proliferarem nos seus mares, rapidamente eles fizeram um escassez, uma mudança no vetor econômico. Que aconteceu com Dubai? Foi lá para baixo, porque o preço da pérola de Dubai, que era única, foi lá para baixo. E Dubai, que era muito rica, ficou pobre. E o que aconteceu? O Sheik é um movimento imperialista naquela região, e aí eu não estou aqui para fazer nenhum comentário político positivo nem negativo, estou dizendo que lá funciona. Eu sou democrata, acho que todos temos direitos, e acredito que vocês também seguem essa mesma linha de todos sermos iguais, e a pluralidade é algo, inclusive, um pilar muito sério do SEBRAE. E é importante mencionar que no SEBRAE hoje a gente trabalha com brancos, pretos, pardos, a gente trabalha com gay, mãe solo, famílias tradicionais, a gente trabalha com pessoas com deficiência física, temos pessoas diversas, com várias religiões, várias matrizes religiosas, e essa é a nossa grande fortaleza. Essa é a grande fortaleza do SEBRAE, e a gente dissemina realmente essa fortaleza para ter resultados plurais, porque o mundo é plural, o mundo é plural. E dessa forma, quero só mostrar que realmente sou mais, que para Dubai funciona o movimento e o tipo de governança que eles têm naquela cidade. Por quê? O sheik, que já morreu, o Zayed, se eu não me engano, ele era um sheik que olhou, chamou o seu staff e falou, é o seguinte, a gente tem muito dinheiro e a gente vai mudar a matriz dessa cidade. E certamente os outros subsheiks, digamos assim, disseram, não, a gente tem muito dinheiro, a gente é rico, fique tranquilo. Foi um negativo. Vamos começar a investir nessa cidade. Na década de 80, 70, 80, ele começou a olhar e falar, não, vamos transformar esse petróleo que tem tempo para afindar
como aconteceu com a gente com as pérolas, vamos pegar isso e vamos transformar isso em riqueza. Mas de que forma a gente vai transformar? A gente vai ter turista aqui dentro. Mas não pode, a gente só tem areia, só tem camelo. As pessoas vêm, mas não vão querer. Não, a gente vai fazer uma cidade que não existe no planeta. E nós temos hoje em Dubai exatamente isso. E Dubai hoje, por exemplo, recebeu 80 mil pessoas, que com certeza não fez diferença nenhuma na vida de Dubai, porque tinham outros vários eventos, vários turistas, o que não vai acontecer aqui. Mas, o que eu quero dizer é que eles transformaram, eles continuam tendo muito petróleo, muito dinheiro, mas fizeram investimentos absurdamente grandes e maravilhosos com as pérolas que eles têm em Dubai, não mais as pérolas, mas a pérola do turismo, em algo que é importante. E aí eu puxo para a Amazônia, eu puxo para a gente, eu puxo para o turismo. Se nós conseguirmos receber minimamente com inglês, sabermos, e aí vem a sua pergunta da questão cultural, aliás, a sua, da questão cultural, do tratamento plural, a gente já está trabalhando isso, mas o Sebrae é apenas um trabalhador, o Sebrae é apenas um operário desse processo. Quem faz isso acontecer somos todos nós, não é o Sebrae. O Sebrae é um indutor para fazer, cara, acorda, bora, aprende inglês, ou aprende árabe, ou aprende japonês, ou aprende alguma coisa minimamente para saber atender o teu restaurante, saber aprender dentro do teu táxi, dentro do teu barco, lá no Cumbu, no Murutucu, na Ilha Grande, em Mosqueiro, aonde você estiver, aprende a receber bem. Aprende a saber, e aí a gente tem um treinamento multicultural para as pessoas saberem que o árabe você não vai falar com a pessoa, principalmente os países árabes, que você não vai olhar para a mulher ou falar para a mulher, muito menos tocar nessas pessoas, que você tem que ter um tratamento diferente. A mesma coisa japonês, que você não aperta a mão, você apenas se cumprimenta de uma outra forma. Os países orientais, de maneira geral, que o latino é muito parecido conosco, o europeu já é um pouco mais seco, o americano é muito mais direto. Esse tipo de coisa já está sendo trabalhado, mas de novo, o Sebrae é apenas um indutor de tudo isso. Mas também não adianta, e aí eu remeto a uma questão bíblica nesse momento, é que nem Jesus, eu sou católico, na verdade eu sou cristão, acredito como Jesus Cristo, como Salvador, e na Bíblia está muito clara que Deus ou Jesus, ele pode entrar na nossa vida do jeito que ele quiser, ele pode sair arrebentando porta e transformando a vida, ele pode fazer isso, só que ele não faz. Ele fala, eis que estou à porta e bato, aquele que me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. É dessa mesma forma, o Sebrae não pode chegar nas empresas e falar, não, vem cá, tu tem que aprender, a gente não consegue, nem pode, nem vai fazer isso. Porém, a gente precisa que o empreendedor, que a sociedade, abra a porta, chame, porque cada vez mais a gente tem soluções para que as pessoas se preparem, para que essa pluralidade seja efetivamente trabalhada. E aí a gente tem várias soluções que já estão em linha. Temos mais de, só no segundo semestre do ano passado, quando nós começamos verdadeiramente a colocar a nossa unidade, a agência Sebrae COP30, que eu deixo meu agradecimento ao gestor daquela unidade, que é o Renato Coelho, meu braço direitíssimo de COP, está aqui nos bastidores conosco, e é um cara que não dorme mais, com certeza, por conta da COP junto conosco, e entrou na veia dentro desse processo. A gente já trabalhou mais de 4 mil pessoas só no segundo semestre. Nesse próximo semestre que nós estamos vivendo, isso vai triplicar com certeza o número de pessoas treinadas só com COP. Fizemos mais de 120 eventos no semestre passado também, e esse ano a gente deve fazer umas 3 ou 4 vezes mais do que isso. Aonde a gente tem a oportunidade de falar de COP, a gente vai de peito aberto para que isso aconteça, como, por exemplo, só para passar para o senhor, professor Pedro, a palavra, perdão, porque eu me empolgo e me alongo muito. Um dos produtos que a gente está fazendo para que as pessoas do Pará entendam o nosso tamanho, a nossa importância, a gente tem junto com a ABAV, com a Associação Brasileira de Agentes de Viagem, um programa bem legal, em que as pessoas vêm, motoristas de aplicativo, restaurante, donos de restaurantes, pessoas que trabalham em restaurante, em hotel, o empresário ou empregado que quiser vir para esse programa vem. 4 horas, a primeira hora dentro de sala de aula, falando sobre a importância dos pontos turísticos de Belém, a importância de se entender e falar minimamente sobre aquele ponto turístico. E as próximas 3 horas a gente coloca numa van, junto com um guia turístico, e a gente vai para a Igreja de Nazaré e falar da importância e da potência que é o turismo religioso, e que a gente não aproveita isso da forma que deveria aproveitar ainda, como Fátima em Portugal aproveita, como Aparecida aproveita lá em São Paulo, ou Juazeiro do Norte aqui no Ceará aproveitam para o ano todo ter calendário e gerar recurso.
Depois a gente sai da igreja de Nazaré, vai para o Ver-o-Peso e fala sobre a potência do Ver-o-Peso e a importância do Ver-o-Peso. Em seguida a gente segue para Feliz Lusitânia, para aquele complexo maravilhoso, com a igreja da Sé, Casa das 11 Janelas, a igreja de Santo Alexandre, todo aquele complexo maravilhoso que tem ali na Feliz Lusitânia, enfim, aquela primeira rua de Belém que desce e vai para a Feira do Açaí. Então a gente fala um pouco sobre isso, sai dali e finaliza na Estação das Docas, que também é um grande cartão postal e grande potência da gente. Para que isso? Para que isso, professor Cláudio, professor Pedro, professor Paulo? Para que as pessoas entendam a importância. Quando se pergunta, o que eu tenho para fazer aqui em Belém? O cara minimamente consiga falar sobre isso. E aí já está no forno algo que está na nossa cabeça. Nosso time nem sabe ainda, é um spoiler para o nosso time que está aqui. Eu conversei ontem com uma pessoa, estava no Cumbu ontem, e falei, por que não já fazermos esse mesmo programa para as ilhas de Belém? Vamos fazer Murutucu, Ilha Grande, Ilha das Onças, Ilha do Papagaio, só fazendo um tour e já ensinando pessoas a falarem sobre essas potências. Então é isso que a gente está fazendo. Então, Renato, essa é para você, viu? Já entendeu? Manda mais uma na conta aí. Assim, a grande inquietação é justamente no que o senhor falou, é usar os instrumentos para fazer com que a COP se popularize. Eu não estou dizendo se popularize em termos do cidadão saber que ela vai existir. A maioria absoluta da população paraense já sabe que a COP vai existir. Mas tu aprofundar o tema COP, esse é o papel do Sebrae, é o que a gente está fazendo aqui. Quanto mais tu conversa sobre isso, mais tu desperta o interesse da população, que é a população que pode se beneficiar da COP. Por exemplo, nós entramos no aplicativo, aí o motorista fala lá, vai ter a COP, eu quero saber como é que eu vou me comportar na COP, o que é que vai vir para mim da COP. Mas ele não fala em nenhum momento o que ele vai fazer para que ele tenha esse retorno. E essa noção do aprimoramento do serviço, do refinamento do serviço, o motorista de táxi não tem, ou a maioria deles não tem, o motorista do aplicativo também não, a boieira do Ver-o-Peso talvez não tenha. Então, quanto mais tu fala sobre isso, quanto mais tu coloca isso na pauta, e às vezes a gente coloca, por exemplo, um encontro no hangar. Aí o encontro no hangar chama as autoridades, chama os vereadores, mas isso não chega lá para a população, que é a população que vai justamente usufruir disso. E aí a inquietação é essa. Quais os mecanismos, as ferramentas que a gente tem? A gente tem aqui nosso podcast, nós temos lá 1000 e poucos seguidores. Mas a gente vai botar isso aqui no YouTube, a gente espera que isso bombe nas redes sociais. Se bombar é melhor. Mas tem o Sebrae. O Sebrae tem lá a sua rede social, que tem sei lá quantos seguidores. 80 mil. 80 mil, pois é. Então, quanto mais se fala disso, e a gente está numa escola, por exemplo, esse ano a escola tem cerca de 1.500 alunos. Então, a gente debatendo isso dentro da escola também é um subterfúgio que a gente tem para popularizar as ideias da COP. Aí vem na questão, vai ter a COP, eu tenho que aprimorar o meu serviço, eu trabalho com isso aqui, eu vou criar, por exemplo, existe uma ideia aqui na escola muito boa da equipe que mexe com rede de computadores, que é criar um aplicativo mostrando os pontos turísticos da cidade. Olha, baixa lá o aplicativo, eu não sei se já tem um nome, mas nesse aplicativo, quero ir ali na Praça do Relógio, quero ir lá no Mangal das Garças. É muito bom. Ou seja, mas para que isso seja espalhado na sociedade, para que a sociedade tenha esse conhecimento, lá o pessoal lá do Anísio Teixeira, eles têm um aplicativo, vamos usar. A gente precisa falar disso. E às vezes é uma inquietação minha, eu não vejo muito esse trabalho. A gente fala de COP, a COP30, o jornal fala todo dia, fala de vez em quando, vai ter a COP30, 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 mas e aí? O que é? Às vezes a gente tem que ter se debruçar sobre o tema para esclarecer de fato. A COP30 é isso, isso e isso. Vão vir para Belém cerca de 100, 120, 150 mil pessoas para cá. E a gente vai ter que saber receber essa galera. Então, quanto mais tu debate, melhor tu faz com que a população tenha esse tino. Né? Paulo, a gente faz um combo de novo aqui, porque eu acho que tem a assessoria, tem a questão da agenda aí, né? Amanhã o Macron vai estar aqui, né, meu amigo? Com certeza hoje tem que preparar. Vou aproveitar aqui a fala do Paulo
Alguns pontos aqui já foram bem abordados na tua fala, mas eu vou introduzir aqui uma questão que eu acho que tudo isso que a gente está discutindo, né, Belém, Amazônia, e a própria questão da sustentabilidade, essa preocupação climática, tentar fugir desse apocalipse ambiental, eu acho que ainda tem tempo para isso, mas é também uma mudança de paradigma. E aí eu vi que vocês estão começando a fazer uma abordagem em cima da questão da economia circular. Né? Porque eu acho que a grande crítica ao sistema é essa economia linear, da extração, né, da produção e do consumo. E o que fazer depois, o que se joga fora, que é o descarte. Belém tem sido uma cidade que tem deixado a desejar nesse aspecto em relação à questão dos resíduos sólidos. Como é que o SEBRAE, nesses 50 anos, né, que já tem uma particularidade que é a Amazônia, propõe trabalhar dentro dessa economia circular, ou seja, fazer com que esse empreendedor perceba que é melhor ele fazer um produto durável, né, do que ele depois vá descartar isso e trazer problemas para a cidade. Muito bem. Primeiro, eu acho que essa questão do aprofundamento do tema COP, como eu falei da questão da manga verde, da ata. A gente precisa amadurecer na porrada, não vai ter jeito. E a gente precisa de pessoas cada vez mais falando sobre o tema. Quando nós planejamos, quando nós fizemos o nosso planejamento de COP aqui em São Paulo, a gente falou muito bem de que nós precisaremos ir a campo para falarmos o básico inicial. O que é COP? As pessoas pensam, é Copa. Está errando, o nome é Copa, não é COP. Porque as pessoas não entendem, até porque era um movimento muito longe do Brasil e muito longe da Amazônia. A gente fala muito de clima, de sustentabilidade, mas coisas efetivas a gente começou a fazer verdadeiramente, eu digo, a gente na Amazônia há 10, 15 anos, efetivamente, de uma maneira muito incipiente e que, de novo, a gente vai precisar amadurecer na marra esse processo. E aí quando eu falo, aí o senhor fala assim, não, porque tu falas, eu falo muito sobre COP. E quero falar e preciso falar. Só que mais do que isso, é importante que nós falemos. Todos nós, professores da rede pública, da rede privada, e que a gente entenda prioritariamente o básico, que a COP é uma reunião mundial que 192, quase 200 países se reúnem através de seus delegados para discutir o clima, porque isso tem rebatimento direto na questão econômica. Tudo isso começou simplesmente por uma questão econômica. Por quê? Quando se tem geada, quando o clima sobe ou desce, a gente tem uma quantidade avassaladora de problemas econômicos. Porque sobe o preço de um monte de commodity, falta commodity, plantações são perdidas e grandes empresários, grandes fortunas são afetadas, e são fortunas que muitas das vezes são os financiadores das campanhas desses líderes de governo dos países, e obviamente quando se mexe no bolso de alguém, alguém vai apitar e aí vira uma calamidade pública mundial. Então isso tudo nasceu dessa forma. E as pessoas, graças a Deus, entenderam que poluir é problema. Não poluir traz uma economia gigantesca. E aí os caras têm as suas estratégias de cada país, se vai investir na questão bélica, se vai investir na questão social, se vai investir em sustentabilidade, enfim. Aí é uma... Então, a gente tem mais de quase 200 países com seus delegados vindo para sentar numa mesa e o pau tora com relação a isso. E isso vai acontecer como vem acontecendo há 28 anos, isso vai acontecer. E a gente tem que aproveitar que isso vai acontecer dentro de casa, na Amazônia, para que essas 100 mil ou mais de 100 mil tenham uma experiência positiva. E o que eu tenho falado é, a reunião vai acontecer independente se a gente tem casa para hospedar, hotel para hospedar, rua para andar. Por quê? Os caras que vão debater, eles, como eu brinco, às vezes nem respiram o mesmo ar da gente. Eles vão chegar no local, pegam um carro blindado, vão até a sala, reúnem, vão embora. Ah, não quero dormir em Belém, quero dormir em São Paulo. Ele pega o jato dele, chega em 2 horas e pouco em São Paulo, 3 horas num jato muito rápido. Ah não, então eu vou dormir em Santarém. Dorme em Santarém. Vai dormir em Salinas, e aí eu volto a Salinas. Salinas vai ser um ponto importante. As pessoas têm praias no mundo. Todas elas têm praias, mas elas não têm uma praia no Atlântico, na Amazônia Atlântica. E isso gera uma curiosidade. É porque Salinas, às vezes, para a gente parece,
Mas esses caras querem entender como é que pode uma coisa que não é tão boa, colocar carro na praia, mas como é que pode um monte de carro estar na praia, sair e entrar por conta de uma variação de maré? Porque os caras também não têm variações de maré tão grandes nas suas praias, porque quais são as praias que estão próximas da linha do Equador? No Brasil, pouquíssimas. E as pouquíssimas estão aqui no nosso estado. Né? E tem essa variação. Então elas têm essa curiosidade sim, professor Cláudio. E lá vai ser um ponto, por exemplo, para as pessoas irem e voltarem para dormir. Porque, pasmem, Salinas tem mais unidades de hospedagem do que Belém. Não sei se vocês sabiam disso. Lá em Salinas tem mais lugar para hospedar do que Belém. Então, o que vai acontecer é, pessoas vêm para a reunião, e aí eu, de novo, peço que a gente entenda esse esforço para entender. Não sou o dono da verdade, nem pai da verdade, mas é uma percepção minha, como empresário, que sou também. Vai ser um período para eu ganhar muito dinheiro também, se Deus quiser. Não só por causa do meu negócio, do meu restaurante, aproveito para fazer a propaganda da Pizza Hut. Peço licença para vocês, porque isso é o que leva o leite para o Bernardo também, meu filho, um beijo para ele, para Maria. Mas que empresários que se prepararem para isso ganharão mais dinheiro, por quê? Nós teremos um segundo Ciro ano que vem aqui. O Ciro tem uma injeção econômica no mercado gigantesca, e nós teremos 2 Ciros no ano. Já pensou o que é isso? Uma injeção um mês depois, exatamente um mês depois. Então, dentro disso, eu quero pedir desculpa, porque estava falando de mais de 500 alunos, ele tem mais de 1.500. Eu só errei por mil. A curiosidade está péssima com relação a isso, mas um abraço aos mais de 1.500 alunos. E aí eu já puxo para a economia circular, que é algo importante. Logística reversa, a gente começou a falar há pouco tempo, de saber descartar, das empresas terem a possibilidade de recolherem os seus resíduos, porque simplesmente eu não posso vender e não estar preocupado com o que vai ser feito com uma impressora, que ali tem muita química, tem muito minério, tem muita coisa que degrada o meio ambiente, eu preciso recolher, e algumas delas têm ouro, inclusive, e empresas ganham dinheiro, inclusive, recolhendo isso e trabalhando com ouro. A gente tem um número muito bom no Brasil com alumínio, com as latinhas de alumínio, com cobre também, mas aí entra a parte ruim, que pessoas roubam cobre porque tem muito valor, e a gente precisa falar de economia verde, a gente tem que ter cuidado com esse descarte para falar de economia circular, e isso precisa, o SEBRAE sim, tem trabalhado muito isso, o governo do estado tem trabalhado a economia verde, tanto é que ele está transformando toda a matriz energética do estado em energia renovável, então isso já está acontecendo de maneira pontual. O SEBRAE também, mês que vem a gente deve inaugurar a nossa planta de energia on-grid, a gente não vai fazer aqui, a gente vai fazer fora, num parceiro, porque a gente ainda entra em obra, mas depois a gente vai ter uma planta aqui também, a off-grid, para mostrar para os empreendedores a importância econômica de tudo isso, e trabalhar, sim, matrizes energéticas realmente que sejam sustentáveis. Isso é bom, não só para o verde, mas para a economia dos negócios também. Então o SEBRAE tem muito trabalho com relação a isso. Rubens, a gente tem um colega aqui nosso que diz que ostra feliz não produz pérola, né? Então acho que a gente está precisando desse aperto também para a gente começar a produzir um pouco mais e gerar esses resultados que a gente quer. Mas assim, eu não poderia deixar de sair daqui sem falar de gastronomia, né? Porque hoje o tacacá é conhecido de forma global, né? Graças E a assim, Joelma. graças a Joelma. E nosso açaí também, você teve a possibilidade de ir lá em Dubai, né, provar, não é o verdadeiro, mas algo parecido com açaí. E assim, eu não poderia deixar de falar do legado do Paulo Martins, que ressignificou as boieiras do Ver-o-Peso. Há, sei lá, 20, 30 anos atrás, se falar em comer no Ver-o-Peso, tu torcia a cara, né? Pô, é nojento, é bagunçado. Ele deu uma nova cara com as boieiras, gourmetizou, né, aquela área do Ver-o-Peso que virou hoje uma atração turística, né? O turista vem para comer o peixe, para comer o prato diferenciado que elas fazem. Mas assim, o turista que vem para esse período de COP, ele precisa de outras opções. Nessas outras opções eu não vejo ainda essa sistemática, uma coisa mais organizada. Eu já ouvi alguma coisa aí que o SEBRAE está também preocupado com essa parte gastronômica, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa condição, como é que vai, o que o SEBRAE tem de planos aí para a gastronomia paraense, como é que ele vai se organizar aí. Só um adendo em relação à questão do Ver-o-Peso, o Pará, ou mais precisamente Belém, né, vende o Ver-o-Peso como um grande ponto turístico, que de fato é,
E espero que a obra lá que está prevista saia até antes da COP para melhorar de fato aquilo ali. E a possibilidade que a gente tem também, além do Velho Peso, é ali o Boulevard Gastronômico, né, que foi inaugurado, mas até onde a vez que eu fui lá, e até onde eu sei, ele não está sendo utilizado de maneira satisfatória. Inclusive está sendo usado de forma indevida, Tá. né? Os caras estão Está usando muito ruim ali carro. aquele negócio. Então, ali também é um ponto a se debater Naquela região ali. na questão da nossa culinária, né, que é renomada, internacional. Assim, eu não vejo preocupação com gastronomia, eu acho que a gente vende muito bem a gastronomia, eu acho que esse é o nosso pérola, o nosso petróleo é a gastronomia. Mas a questão que o Cláudio levantou em relação a esse aspecto da gastronomia me preocupa, porque nós tivemos aqui ainda há pouco, acho que há 3 semanas atrás, a passagem aí de cruzeiros, né? Se não me falha a memória, foram mais de 2.000 turistas estrangeiros que desceram em Belém. Existe uma média que esse turista fica em torno de 1h30, 2 horas, depois ele retorna para o navio. Ou seja, ele passa pouco tempo, né? Eu queria que isso melhorasse, eu acho que esse é o grande legado, né? Ficar mais tempo para conhecer, sair um pouco desse complexo histórico, mas conhecer outras coisas. E a gastronomia, ela expande esses horizontes, né? Tem bairros como Marambaia, por exemplo, que é um bairro gastronômico. Muita coisa boa lá. É o bairro que mais vende pizza em Belém. Olha aí, É o bairro que mais consome pizza em Belém, Marambaia. Mas, Rubens, o que me preocupou também é que a maioria desses turistas procuraram nos restaurantes um cardápio em inglês, bilíngue, e não tinha. Como é que esse empreendedor tem que se adequar a isso rapidamente? Ele tem que pegar essa manga dele em vez de deixar amadurecer O rápido. aprimoramento do serviço, né? Porque eu chego, já são nomes exóticos, né? Pirarucu. Eu vou procurando sempre Cupuaçu, entendeu? Imagina bem Fabacuri, Cupuaçu, Tacacá. Mas enfim, eu vou começar aqui por trás com relação ao cardápio. Isso me assusta um pouco, porque quem cuida da nossa casa somos nós. Se tem uma lâmpada queimada, ou eu chamo alguém para trocar, eu subo uma escada e troco, é muito simples. E numa reunião eu vi uma pessoa reclamando, que falou, olha, então agora o governo precisa nos ajudar a fazer o nosso cardápio inglês. Eu fiquei estarrecido com aquilo. Porque quem cuida da nossa casa somos nós, cara. Não adianta esperar a ajuda de todo mundo. Vem ajuda, por exemplo, os governos, eu estou fazendo uma pauta em defesa aos governos estaduais, federal e municipais, que não é só Belém que entra nessa brincadeira, a gente está falando de Belém, de Benevides, Marituba, Ananindeua, Santa Bárbara, a gente fala de um eixo grande, e aí eu estou falando dos 144, mas aí eu vou para os 5.500 e tantos do Brasil todo. A gente precisa se preparar para as coisas acontecerem, não só por conta da COP. A COP é um ponto muito importante e eu ressalto que nós que estamos aqui, seres vivos, humanos, nessa sala, ou vendo agora do outro lado da câmera, nós da Amazônia Legal, principalmente nós de Belém, nós não receberemos em vida nada, nenhum projeto tão grandioso que possa mudar a vida da Amazônia do que COP, do que vai acontecer nesse momento. É um cometa Halley. Então, cometa Halley, nós todos aqui, menos os jovens que estão por trás aí, eles não viram o cometa Halley possivelmente, nós vimos. Eu sei porque a gente deve ter a mesma idade, mais ou menos. Eu sei um pouquinho mais velho do que alguns, com 47, mas a gente, acho que todo mundo aqui é de 80 para cima, né? Então todos vimos o cometa Halley. E o cometa Halley a gente não vê mais. Só as próximas gerações verão. E esse é o nosso cometa Halley. Para mudança não só climática, mas mais do que climática, é mudança econômica da nossa região. E aí, eu esperar com que alguém pode trazer isso para mim? Pode. Vai atrás do Sebrae, que o Sebrae ajuda. Vai, bate lá na porta. Eis que estou à porta, bate na porta. Ou então, meu irmão, eu não quero ir lá no Sebrae, não tem problema, entra na internet, que tem uma quantidade gigantesca de inteligência artificial. Ah, eu não quero estudar inglês, irmão, então aprende a usar o aplicativo Google Tradutor, que na realidade, em tempo real, tu consegues conversar com alguém para atender o cara. Agora, porra, tira a bunda da cadeira e ir embora trabalhar. Vai atrás. É possível fazer tudo isso. É possível fazer um cardápio. Agora, muitas vezes o cara não tem nem português. Imagina,
Tudo que a gente está falando hoje a gente consegue falar no Sebrae. Eu quero aprender a receber bem o meu cliente. Não quer ir no Sebrae? Entra no site do Sebrae que tem um monte de curso online. Ah, eu não quero no Sebrae? Entra no Sesc, no Senac, entra em qualquer tutorial que tu aprende coisas mínimas e a gente consegue fazer isso. Então essa questão é muito importante e trazer os cruzeiros para que fiquem mais tempo é importante. Mas a MSC ou a Royal Caribbean ou qualquer outra grande empresa de cruzeiro, ela quer segurança, tranquilidade e serviço. E a gente tem condição de fazer tudo isso. Eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro com a minha família, foi bem gostoso, e a gente desceu em alguns países. E a gente passava o dia todo no país. Porque tem estrutura, segurança, e aí a gente gasta dinheiro no país. Cada membro da COP gastará em média $250. Esse é o estudo que se tem. $250 por dia. $250 por dia na cidade. E a média que eles ficam na cidade é 12 dias. Tu imagina, eu estou falando de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Eu estou falando de mais de 300 milhões de reais injetados naquele range lá de 20 dias. Hoje já tem gente gastando dinheiro para a COP. Depois da COP, queira Deus, oxalá termos muita gente vindo para cá consumindo coisas do Pará. É o que nós queremos para que tudo isso aconteça. E aí, a gente tem uma cidade criativa da gastronomia, uma das poucas do mundo. Nós temos Belém como cidade criativa da gastronomia, título da ONU, que nós, graças a Deus, conseguimos revalidar. Temos aí a obra do Vero Peso, que fala e precisa, sim, ter uma aceleração nesse processo. Muitas vezes a gente vê algo não acontecendo no compasso que a gente gostaria de acontecer. E isso é muito ruim. Obras, por exemplo, que já aconteceram e que não estão sendo utilizadas com a finalidade que deveriam ser utilizadas. E aí eu lembro que o Sebrae tem 4 eixos de trabalho. E um deles é a gastronomia, vindo do eixo alimentos e bebidas. Mas a gente tem ainda a economia criativa, além de alimentos e bebidas, a economia criativa, a mobilidade urbana e a hospitalidade. A gente escolheu esses 4 para atacar, porque nós vemos que tem uma quantidade muito grande de empreendedores e a necessidade é real disso tudo. Então, além do tacacá, do açaí, enfim, das comidas que nós temos, das comidas exóticas, das comidas in natura, as frutas, a diversidade que a gente tem, a quantidade de suco que a gente tem para oferecer e mostrar para essas pessoas, é algo extraordinário. Eu comi em Dubai, por curiosidade, mas está muito longe da gente, do que a gente toma aqui. Então esse cara tem a oportunidade de tomar o real e depois tomar o fake. Né? Mas não tem problema quanto ao fake não, porque isso gera economia. Alguém está ganhando dinheiro agora. Eu trabalho para que as pessoas daqui ganhem dinheiro. Porque hoje, sabem quem é o estado que mais exporta açaí para o planeta? Vocês sabem qual é o estado? É um estado do sul, né? Não, é o Ceará. Ceará? É o Ceará aqui do lado. Que mais exporta açaí. Agora, quem mais produz? 98% da açaí do mundo está aqui. E nós consumimos 60% daquilo que a gente produz. O consumo interno é muito grande. É muito grande, só que tem uma oscilação de preço gigantesca, porque o mercado mundial já pede. Imagina quando o mercado asiático efetivamente começar a comprar. E se a gente não se espertar no agro, e aí um dos nossos trabalhos é olhar para a gastronomia, para o conceito farm to table, para se preocupar da planta ao restaurante, da ponta final. E a gente precisa ter cuidado com essa cadeia como um todo, para não pegar com que o atravessador, que é o cara que está fazendo carreto lá, raspando tudo, comprando a 5 e vendendo aqui por 50, e aí a gente enfraquece a conta. E esse é um trabalho que a gente faz de maneira muito grande, eu não posso deixar... para o açaí na planta ali... Sim, sim, a gente não pode esquecer de falar do Paulo Martins. Paulo Martins foi um ícone muito importante, que perdemos muito cedo. Temos aí a Joana, que toca as empresas do pai, uma querida que faz um trabalho muito bem feito junto com o Paulo, que é sócio dela na Mandioca, por exemplo, e que a boieira é um legado muito grande que o Paulo deixou e a gente não pode deixar morrer. Nós levamos na semana passada, a Lúcia, uma famosa boieira do Vero Peso, que tem agora um restaurante fora também, levamos ela para Brasília. Levamos para fazer um almoço para o nosso presidente do Sebrae Nacional, para ele entender a gastronomia lá. Ele já veio aqui em Belém, mas eu queria lá. Eu queria encantar, porque a gente acabou buscando recurso, eu precisava pegar ele pelo estômago. Brincadeiras à parte, na verdade era um carinho para mostrar para ele a potência que é o filhote da Lúcia. Levamos um filhote, levamos camarão, levamos sorvete de açaí. Queria levar o açaí mesmo, mas enfim, não dava, porque também entre safra está muito caro. Nós conseguimos levar isso e foi muito bom.
Mas além do Paulo Martins, que deixou esse legado, a gente tem aí o Saulo, que vem fazendo uma cozinha tapajônica maravilhosa. O presidente Lula, a Janja, são apaixonados em todos os eventos oficiais do Brasil. Fora do Brasil, o Saulo está lá, como teve Dubai e fez um jantar para chefes de Estado. A gente tem Bola, chefe Bola do Marajó, um cara que tem trabalhado o frito do vaqueiro, de maneira muito bacana, comida muito legal, e que nem todo mundo conhece, sabe? Utilizando os queijos de Soule, aquela maravilha que tem lá, e o Sebrae tem um trabalho muito legal naquela região. Enfim, a gente tem de diversas áreas. A gente tem restaurantes locais que fazem um trabalho muito bom e a gente está com muita humildade, o Sebrae trabalhando junto com a Brasel, buscando essas pessoas, mas é uma conclamação. Eu estou aqui gritando junto com meus amigos do Sebrae. Vamos, venham que a gente quer ajudar para que as pessoas melhorem os seus negócios, tenham perenidade nos seus negócios e principalmente deixem os legados. Se esse legado vier a partir do estômago, eu não estou triste não, fico muito feliz, porque a nossa comida é realmente muito boa. E nós sabemos da tua agenda, né? Sabemos que está apertada, sobretudo a discussão de um grande chefe de Estado que vai estar aqui amanhã. Queria saber o que é que vão oferecer para o Macron para ele voltar várias vezes. Pelo estômago? Tá ludiado lá, tá ludiado ali no Cumbu, de repente. Mas eu já, o Cláudio vai fazer as considerações finais, mas eu quero agradecer em nome do Observatório, em nome dessa equipe, que é uma equipe muito unida, viu? Nós não somos normais. Eu sempre falo isso para a Luísa, ela sabe disso. Senta, bate um papo e olha que aqui ninguém bebe. E sai ideias fantásticas, a gente vai e faz acontecer. Isso aqui foi uma coisa que saiu na marra. Mas a gente está aqui muito satisfeito. Vai iniciar hoje um ciclo de palestras, de entrevistas, de bate-papo nesse sentido. A linha vai ser essa agora, vai ser sustentabilidade. A gente vai estar conversando aqui desde a literatura, vem aqui o nosso Juraci, que vai ser o cara homenageado aí na Feira do Livro. Nós vamos trazer pessoal da Universidade Federal do Pará, uma professora que vai estar dia 2 aqui, que é a Maria Goretti, pós-doutora, que faz aqui o circuito geoturístico aqui, muito bacana. E essa é a linha. Essa pergunta que eu te fiz lá, qual é o legado que sustentabilidade nós queremos, vai se repetir por muitas e muitas vezes. E essa escola, em setembro, vai estar trazendo uma culminância em cima do Diálogos Contemporâneos, que é exatamente trabalhar essas 17 ODS aí. Esses meninos vão sair daqui sabendo pelo menos 3 ODS na cabeça, pode ter certeza. Seu compromisso nosso. Bem, só para finalizar aqui o papo, agradecer a presença dos Rubens aqui com a gente. Nossa primeira entrevista aqui no Observatório em 2024. Nós estamos falando aqui de COP, da importância do meio ambiente. Nós vamos tratar desse tema durante esse ano, durante o ano que vem. Nós vamos debater, martelar e fazer com que o nosso público, aqui os alunos, o público da educação e o público em geral, absorva esse discurso e consiga, né, ter a ideia da importância da COP, né, aqui para a nossa região, aqui para Belém em 2025. Então, desde já te agradece aqui, enquanto equipe de humanas, a presença e nosso compromisso é fazer com que esse tema seja martelado aqui na educação com a gente aqui no observatório e aqui no colégio. Obrigado. Muito bom. A gente agradece aqui ao Rubem, né? Ao Rubinho, como a gente muito ouve aqui pelos corredores, quando a Luísa o chama. E assim, é um momento diferenciado para a gente, porque agora a gente vai subir para outro patamar, eu espero, tá? A coisa vai agora evoluir. E assim, a gente ficou muito feliz com o bate-papo, a gente estava apreensivo, falando, cara, é superintendente do Sebrae, vai merendar a gente aqui. Foi um papo tranquilo, e assim, de antemão eu já conheço o trabalho do Renato aqui, já deixo o convite para ele, que ele é um cara que saca muito de inovação e sustentabilidade. Eu já andei bebendo na fonte do conhecimento dele, então, Renato, já fica o convite aqui, a gente vai articular um negocinho aí para um bate-papo também, porque a gente tem essa disciplina aqui na escola, tá? Então já fica aí de antemão o convite. E agradecer ao Rubens, né, pelo tempo, pela disponibilidade, tá?
Mas uma coisa eu não posso sair daqui sem falar nisso. E o nosso aluno, a gente vai encaixar ele nessa COP? Era uma das perguntas que todo mundo estava melindrando aqui. Lembrando que Como temos é que dois o- ali, hein? Como é que o nosso aluno vai se encaixar? E outra, Administração e só para a marketing. gente finalizar. A gente está preparado para esse turismo diurno e noturno? Para todos os bolsos também? Só para ficar essa... Vamos lá, muito bom. Professor Cláudio, professor Paulo, professor Pedro. Primeiro, meu muito obrigado em nome do SEBRAE pela honra de estar com vocês aqui. Eu falo isso com muita tranquilidade e verdade. É uma honra para a gente estar aqui com vocês, porque vocês têm muita gente para escolher para fora aqui. E escolher a gente do SEBRAE é uma honra muito grande. E eu falo com tranquilidade também que esse cargo superintendência é apenas um nome que às vezes traz um glamour muito grande, mas de maneira muito disruptiva. Eu digo que eu não tenho nem tamanho, literalmente eu não tenho altura, eu tenho 1,66 m, não tenho nem altura para ter todo esse glamour. E eu tento fazer com que a minha vida seja muito simples. Ela é muito corrida porque eu verdadeiramente gosto de entregar resultado e isso às vezes incomoda algumas pessoas que às vezes não querem trabalhar. Talvez essa percepção de que a gente está fazendo muito pela COP, que a gente está tendo uma referência por conta da COP, venha disso, pela vontade de fazer com que a gente mude as pessoas de patamar, que a gente tire os IDHs ruins que a gente tem, índice de desenvolvimento humano que nós temos aqui, porque nós temos potencialidade real de fazer isso, mas a potencialidade não é nada se ela não for utilizada. Potencialidade muitas vezes que vocês veem dentro dos bancos de sala de aula, que vocês pegam um aluno e vocês enxergam, aquele cara tem potencial, que muitas vezes ele não sabe aproveitar o potencial dele. E é isso que a gente precisa fazer, como vocês fazem com esse aluno, de apertar o botão, como um pai faz com o filho. Cada filho é tratado de uma maneira diferente, cada dedo da mão ele tem uma importância, ele tem tamanhos diferentes, funções diferentes, mas todos eles são muito importantes. Da mesma forma, a gente precisa fazer com que a sociedade, com que os empreendedores indiretos, com as pessoas que trabalham em organismos públicos, estaduais, federais, municipais, com pessoas desempregadas que têm uma possibilidade muito grande de ganharem e faturarem para o COP, como esses alunos, que podem todos eles serem aproveitados. E aí eu pergunto para os alunos, o que você tem para oferecer para a COP? Como a gente pergunta para os empreendedores, nós temos muita coisa. Temos, por exemplo, um voluntariado. Nós trabalharemos uma rede junto com o aluno de voluntariado, e esses alunos podem fazer isso. Mas eu não sei falar inglês. Não tem problema. A gente tem outras formas de encaixar tudo isso. E a gente está nessa espera, mas isso é uma narrativa que a gente precisa jogar para a comunidade acadêmica e falar, agora, vamos lá, o que a gente tem aí para trabalhar isso? Dentro da escola mesmo. Essa escola será uma escola de referência para receber pessoas. Por que não utilizar o voluntariado desses alunos para ajudar? A gente precisa desenhar isso junto. E não pode realmente esperar com que o SEBRAE ou o governo faça esse desenho. A gente precisa fazer isso a muitas e muitas mãos dentro desse processo. Mas a importância é saber o que você tem para oferecer para a COP. A gente não pode esperar de mão dada de mão beijada como um restaurante quer receber o cardápio. Da mesma forma, eu preciso me colocar à disposição para tudo isso. E o Macron? O que a gente vai fazer pelo Macron? Na verdade, o encantamento do Macron pela Amazônia já existe. Eu não sei se é a primeira vez que ele vem aqui, acho que ele já veio aqui em uma reunião, mas agora ele vai visitar uma das ilhas de Belém, vai visitar uma fábrica de chocolate, vai ver mulheres trabalhando, e a gente precisa transformar isso em dinheiro. Tá bom, Macron, como numa reunião que eu participei com o governador lá em Sharm el-Sheikh, com o presidente da COP 27, o Jabel, um cara super educado, um cara que deve ter 30 e poucos anos, e o cara simplesmente é o ministro de Minas e Energia, não com esse nome, é o cara que cuida do petróleo do Dubai. Que tal? Olha o tamanho desse cara. E esse cara foi o cara que cuidou executivamente da COP, dono da COP daquele momento. Como nós temos aqui um executivo da COP ligado à Casa Civil da Presidência da República, e temos aqui em Belém a governadora Hanna, vice-governadora Hanna, que é a executiva de COP junto com o seu time, a gente tem um afinamento muito grande. E a gente teve uma reunião e o governador Helder, com muita simpatia, recebeu esse sheik aqui e sua família no período que ele veio para cá, para os diálogos amazônicos,
recebeu a família dele, deu um tratamento espetacular, uma diplomacia absurdamente que lhe é peculiar. E quando nós fomos numa reunião de rebatimento lá em Dubai, e eu tive a honra de ouvir essa reunião, de estar presente numa reunião super fechada, quando o sheik perguntou: você tratou a minha família como se fosse sua família, então eu tenho um débito, você é meu irmão, eu tenho um débito com você de cordialidade, o que você precisa para a sua COP? Eu falei: agora eu quero ver a resposta. E a resposta que eu vi foi a melhor possível, com muita tranquilidade. O governador falou para ele: olha, nós temos no Pará a tradição de tratarmos bem as pessoas, independente das pessoas que estão. E você foi bem tratado porque isso faz parte do nosso DNA, de tratar bem as pessoas. Então eu fico muito feliz que o senhor gostou disso. Mas se o senhor está me dando, então, a possibilidade de ele pedir alguma coisa, eu quero que o senhor me ajude a nós levarmos grupos financiadores daqui dos países árabes para o nosso Estado para nos ajudar. Ele falou: tranquilamente, que você precisar, eu vou abrir as portas para você. Dessa mesma forma, nós precisamos que o Macron se encante, que saia daqui com a possibilidade de levar para a Europa, de levar para a França, a possibilidade de trazer grupos franceses para, primeiro, nos escutar e saber o que nós precisamos. O remédio vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí a importância de nós também fazermos o nosso papel e estudarmos. Porque não adianta você querer dizer: não, eu não quero, mas o que é que tu queres? Não, eu não sei. A gente precisa entender, e o povo precisa saber disso. E eu finalizo dizendo, parafraseando o que vocês falaram, que vocês não são normais. E não ser normal é muito legal. Não ser normal é muito bom. Ser diferente é maravilhoso. Infelizmente, as travas da nossa ancestralidade, da nossa história, desde 1500 ou antes de 1500, quando a gente foi descoberto, mostrou que a gente foi distorcendo no meio do caminho, se aproveitando dos indígenas, se aproveitando do povo negro, do povo africano, escravizando. Isso distorceu muito a nossa sociedade. E hoje, a gente tem débitos ancestrais, sim. Eu sou um cara branco, mas tenho a consciência da importância da gente saber diferenciar o povo preto, as mulheres pretas principalmente, que são vítimas, não são vitimistas, vitimizadas, não, são mulheres que precisam da nossa ajuda. A gente precisa fazer isso. A gente tem que ter um olhar diferente para as pessoas que têm deficiência física. A gente precisa olhar diferente para o povo indígena, que muitas vezes, muitas pessoas brigam e acham que é mimimi. Não é. Não é. Agora, tem povo indígena que também está fazendo alguma coisa que não deveria, mas isso é uma outra coisa. A gente olha, às vezes, para um povo, ou para a Amazônia, ou para alguém, a gente já é inimigo antes de saber o que o cara é. Irmão, a gente tem que tratar os desiguais de maneira diferente, tem que ter um olhar diferente. E é dessa forma que eu finalizo agradecendo, dizendo que nós somos plurais do SEBRAE, nós trabalhamos inovação, e eu já peço que o Renato aceite também, acredito que vai aceitar a conversa para falar de inovação e de sustentabilidade. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado.